A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a ministração da palavra de Deus. Olha, eu já ouvi essa mensagem 2 vezes, vou ouvir a terceira e depois vou ouvir a quarta, lá no Meireles. Mas uma mensagem tão profunda, e Deus tem falado tanto conosco durante esse dia. Quem está ministrando é a pastora Rosalind, lá da Itália. Ela é a pastora fundadora do ministério Sabaoth, e ela está ministrando, vem ministrando desde terça-feira aqui na nossa igreja, na Conferência Nordeste do MDA, e está ministrando hoje em 4 cultos, e eu sei que ela será voz de Deus para falar no seu coração agora. Eu gostaria que você recebesse a pastora Rosalind com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus, aleluia! Boa noite. Tudo bom com vocês? Que bom. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus é muito bom. E Ele tem algo de muito poderoso para a tua vida hoje. Dá um cutucão ali na pessoa. Fala: acorda, porque Deus vai falar com você. Queridos, eu esperei esse culto porque eu tenho ministrado desde manhã aqui na igreja, mas durante o congresso aqui do Nordeste, eu recebi uma palavra para os jovens e falaram para mim que esse era o culto onde tinha mais jovens. Então eu segurei essa palavra profética que eu quero liberar para vocês. Cadê o pastor Sandro? Eu preciso dele para essa palavra. Ele está por aí? Opa! Porque você tem que ouvir, né? Porque a igreja aqui, quem cuida, o chefe aqui é Jesus. E depois eles, como eu digo sempre, eu sou o cachorro do pastor, porque o pastor é ele, né? Queridos, quando a gente estava aqui adorando o Senhor, naquela noite, na sexta-feira, e eu vi alguns jovens, o Senhor falou para mim isso, pastor. Tem os líderes dos adolescentes também aqui? A gente pode chamar eles? Vocês podem vir para cá também? Rapidinho, de ministério. Tarcisinho, você está por aí? E Samuel? Vocês podem correr aqui, que a gente não tem muito tempo. Vem aqui. Você que é o líder dos adolescentes, dos jovens e adolescentes. O que eu vi era isso. O Senhor falou para mim que vai ter um movimento tremendo em Fortaleza, sobretudo na vida dos adolescentes. E eu via o poder do Espírito Santo, eu via eles falando em línguas, impondo mãos, fazendo coisas sobrenaturais. A vida do jovem em geral, mas sobretudo na vida dos adolescentes. Os adolescentes são aqueles tipos de 13 a 19, dizem. Eu creio profundamente, e o Senhor dizia isso para vocês. Invistam nos adolescentes. Comece a treinar eles para que eles possam ocupar o púlpito. Comece a fazer aulas de pregação, aulas de como ministrar o batismo no Espírito Santo, porque eu via Deus usando esses jovens com um movimento dentro das escolas como nunca viram em Fortaleza. E o Senhor falava para mim: eu vou levantar essa geração. Vai ser uma característica da igreja de Fortaleza. E tem muito a ver, eu creio, com o desejo, com a paixão que tem no teu... Eu não sabia, ele esteve com a gente esses dias, eu não sabia que era ele o líder, senão eu tinha falado já no carro. Mas eu vi algo muito poderoso com eles. E o Senhor me dizia: fala para os pastores treinar eles para isso, para fazer milagres. Eu via um movimento sobrenatural do Espírito Santo sobre eles. Algo assim... milagre mesmo, milagre, cura, algo que as pessoas vão ficar sabendo através da mão deles. E isso vai criar um movimento que vai começar a crescer e vai sair daqui isso. Eu sei que vocês têm igreja em todos os lugares, mas é algo de muito precioso que vai sair daqui, através com certeza da tua vida também.
Amém? Obrigado, queridos. Eu quero te dizer uma coisa. Uma vez, anos atrás, eu estava num congresso de pastores. Aí o pastor principal, o mais velhinho aí dos pastores, aquele, né? A gente não costuma chamar de velhinho, mas de antigo, né? Porque os móveis antigos custam muito caro, velho não. Então as pessoas mais antigas. E ele falou assim: eu quero que se levantem, tinham 100 pastores. Eu quero que se levantem todos aqueles que conheceram o Senhor Jesus Cristo na época da adolescência. Queridos, que era entre 13 e 19. 95% dos pastores se levantaram. E ele falou assim: ó, a gente está investindo pouco. É a idade do chamado. Agora, Deus pode chamar em várias idades, mas essa é sobretudo a idade do chamado. A maioria das pessoas que estão servindo Deus hoje conheceram o Senhor na adolescência, gente. Não só no Brasil, não só na Itália, no mundo inteiro. É por isso que o diabo tem lutado para segurar esse povo. É por isso que aquele é o momento onde tem mais rebelião, onde tem problema em casa, porque é o momento X. Amém? Eu acho que vocês já ouviram falar essa coisa da baleia azul, né? Já ouviram aqui também, que tem gente que tá... Gente, tem um ataque nessa idade. O diabo sabe que é a idade da decisão. E eu louvo a Deus, porque Deus vai fazer algo sobrenatural com vocês nessa idade. Amém? Nós criamos lá na Itália, quando nasceu a Blue Whale, a gente criou o Red Lion. E fizemos, por 18 dias, a gente ia dando passos para que os jovens fizessem. Todos eles na Itália, até quem não era crente, começou a fazer. E era passos para viver e não para morrer. Agora, esses dias, a televisão veio procurar a gente falando: quem são vocês? Porque a gente tem que fazer umas coisas loucas para mostrar para o mundo que nós não só temos mais do que eles, mas melhor do que eles têm. Amém? Por isso, vamos encorajar pastores, líderes de célula. Empurra o jovem. Eu comecei a pregar o evangelho quando eu tinha 13 anos de idade e não parei até hoje. É a idade assim, uau! E quando eu leio a palavra de Deus, lá no livro de Atos, você lembra do livro de Atos, capítulo 5, da morte de Ananias e Safira? Vocês lembram dessa passagem? Se você olhar direitinho ali, sabe o que está escrito? Que quem tirou o corpo de Ananias quando ele morreu foram jovens. Depois a mulher volta, chega, depois de 5 horas, o culto durava 5 horas, tá? Fica falando, olhando para o relógio. A mulher chega e morre também. Quem que tira o corpo dos mortos? Os jovens. Não tem nada escrito na Bíblia por um acaso. O jovem é aquele que tira tudo que é velho e tudo que é morto da igreja. Eles vão fazer uma revolução. E nós temos que acreditar neles. Eu sou fã número 1 dos jovens. Eu amo essa meninada. Eu amo treinar eles. Porque eles são poderosos. Nós começamos agora a ensinar as crianças nas células a pregar o evangelho. 3 anos, 2 anos, a gente faz pulpitinho, vai lá, prega, conta o teu testemunho. E o Senhor falou para mim: vocês têm que começar cedo, porque o diabo, 10 anos, antes a gente falava, 10 anos ainda é pequenininho. Na Europa tem criança que já tem relação sexual com 10 anos, tem gente que fica grávida com 10 anos. A maioria das crianças de 10 e de 11 anos nas escolas já tiveram a primeira experiência sexual. Nós temos que começar antes a formar eles e a levar eles a terem uma experiência profunda com Jesus. Não esse negócio de escola dominical, vamos fazer joguinho de Moisés. Não, não. Experiência com Deus. E impõe mão. Quem cuida de criança, impõe as mãos. Chama o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Cura através deles. Eles têm que fazer uma experiência com Deus muito cedo, porque o diabo muito cedo está querendo pegar o teu filho. Ore com eles em casa, fala com eles, protege. É palavra do Senhor. Eu estou falando isso porque eu sinto muito de Deus que vai ter algo precioso com essa meninada na igreja. Amém?
Aleluia. Então vamos lá, vamos entrar agora na palavra de Deus. Quem esteve aqui no congresso? Alguns. Quem já está correndo como os cavalos? Aleluia. Então é assim, olha, eu vou bem rapidamente, porque eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. Eu vou contar um pouquinho de mim, para quem não conhece. E também não é que seja muito interessante, mas vamos contar. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos, cresci numa família, mãe, testemunha de Jeová, queria dar uma fé para as crianças. Meu pai, católico, não era só de tradição, ele era ateu, mas falava, bom, aqui todo mundo é católico, vamos ser católico. Cresci com 2 religiões, mas não conhecia Jesus. Diga comigo, você pode crescer religioso, mas não crente. Eu conheci Jesus quando eu fiz uma experiência, com 13 anos, eu falei, Deus, se você existe, pega na minha mão, manda um anjo, explode uma coisa, se você é Deus. E era uma oração de 13 anos. Ele não explodiu nada, não vi nenhum anjo, mas alguém pegou na minha mão, e eu senti a presença de Deus em um modo tão forte, que eu falei, a partir de hoje eu vou te servir. Gente, foi tão forte, diga comigo, tão forte, que eu comecei a pregar a palavra de Deus com 13 anos. Eu fiquei super famosa. Porque aonde eu ia, todo mundo, a menininha que prega. Sabe que hoje tem aqueles que cantam desse tamanho com a gravatinha? Só que era um pouquinho mais, a menininha que prega. E eu pregava, não sabia nada da Bíblia, mas eu pregava, o Espírito Santo me usava. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava num retiro de jovens, e eles estavam falando assim de coisas de sexo, não sei o que, eu não sabia nada, eu não sabia, eu imaginava que para ter filho tinha a história da abelha com a florzinha. E aí, eu fiquei indignada, porque nenhuma mãe queria falar para os filhos, e tinha um senhor que ia dar uma orientação sexual para os jovens, e aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu vou lá, eu falei para eles, eu vou, e ele falou, mas você sabe alguma coisa? Eu vou perguntar para o Espírito Santo. Olha o poder do jovem, o jovem não tem barreiras. Eu fui lá num matinho orar, e falei, então Deus, conta aí para mim, como é que é o negócio? Queridos, para fazer assim, rapidamente, o Espírito Santo me ensinou até algumas palavras como masturbação, que eu não sabia, nunca tinha ouvido. Na minha época, a gente era mais santinho do que essa, né? O Senhor começou a me explicar e eu comecei a falar. E as mães falavam, onde que você aprendeu tudo isso? Eu não, fui falar com Jesus ali, ele que me ensinou. Porque eu creio que Deus, Ele pode falar com a gente de qualquer coisa. Ele não fala com a gente só coisas religiosas. Deus, ele é legal, ele é um cara joia. Se você fizer uma pergunta para ele, ele vai responder, ele vai falar com você, é maravilhoso. Então eu comecei a ficar apaixonada por ele. Diga para a pessoa que está do teu lado, precisa ser apaixonado. E assim, tão apaixonada, fiquei tão amiga de Jesus, comecei a falar com Ele, ia correr com Deus, ia no cinema, às vezes sozinha, orar pelo povo. O Senhor me dava palavras, impunha a mão sobre as pessoas. Na minha escola, todo mundo se converteu, todos os professores. Deus começou a me usar, porque eu acreditei que Deus podia me usar, independentemente da minha idade. Diga para a pessoa que está do teu lado, não importa quantos anos você tem. Deus tem algo para você. E você pode falar, ai, mas eu não sou ninguém. Ótimo, candidato perfeito. Deus está procurando pessoas vazias para que Ele possa encher. Deus está procurando um monte de zero para que Ele possa ser o número 1 na frente. E quando você põe um número 1 na frente de um monte de zero, o negócio fica poderoso. Amém? E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós, usar as nossas vidas e mostrar para cada um de nós que Ele é poderoso. Então Ele começou a fazer isso na minha vida. Eu entrei no mundo católico, carismático, porque eles me falaram de Jesus. Quando eu tive 19 anos, eu mudei para a Itália. Eu já pregava no Brasil e um monte de lugares. Mudei para a Itália, preguei na Itália para padre, freira. Os padres me davam o púlpito na missa, preguei um monte de missa. O Senhor me usava. Eu nem sabia na época que eu era famosa, e Deus não me deixou saber. Mas eu pregava para muita gente. Até um momento que eu fiz uma coisa terrível, comecei a ler a Bíblia. Diga para a pessoa que está do teu lado, se você não quer mudar, não leia a Bíblia. Leia qualquer outro livro. Porque a Bíblia muda. Porque a verdade liberta. Amém? Então a verdade começou a me libertar.
E eu comecei a ver coisas na Bíblia diferentes do que a igreja me ensinava. Eu vivia em convento, eu era líder de um convento, e a Bíblia foi mostrando. Então eu acabei saindo da igreja católica, fiz um percurso na Opus Dei, que é um outro lugar bem assim, sério ali na igreja. E eu queria ir embora da Itália, até um dia que numa rua, enquanto eu caminhava, o Senhor falou assim para mim: você vai viver nessa terra e vai fazer dessa terra a tua. Vai ter um grande avivamento e você vai ser uma das protagonistas. Na época, tinha eu e Deus para ouvir isso. Ninguém acreditava. Falaram assim para mim: 2 motivos porque Deus não pode te usar. E eu: quais são? Você é uma mulher e jovem, 2 categorias que o Senhor não usa. Mas eu não acreditei neles, eu acreditei nele. Amém? Diga lá para o teu amigo, precisa acreditar nele. Ele sabe todas as coisas. E nós começamos a nossa igreja, começamos com 3 jovens, eu tinha 25 anos, a outra mocinha 23, o outro 26. Oramos e jejuamos por 1 ano. Eu perdi 11 quilos, era muito legal, preciso voltar a essa prática cotidiana. 200 dias de jejum. Você já jejuou 200 dias? A gente fazia jejum de 40 dias, daí comia sábado e domingo. 30 dias, aí comia sábado e domingo. De tudo. Só água, só pão e água, só purê, não sabia, só chá. E a gente orava. Todo dia nós nos encontrávamos para orar. E a oração faz a diferença na vida das pessoas. Diga para a pessoa que está do teu lado: a oração faz a diferença. Gente, o que fez a diferença na nossa vida? Tinha um monte de igreja, um monte de pastor, um monte de missionário, gente que já vivia lá. Isso fez a diferença. Deus vai fazer a diferença entre quem ora e quem não ora. E Ele faz a diferença. Amém? Então hoje, nos últimos 5 anos, nós abrimos 56 igrejas. Tem um monte de jovem indo em missão. Tem algo especial que está acontecendo, porque nós acreditamos. E quando acreditamos, oramos para que isso aconteça e trazemos o céu aqui na terra com a nossa fé. Amém? Creia que Deus pode fazer isso com a tua vida. Quando eu ouvia pregações assim, eu não falava assim: ai, eu não sou ninguém, não é para mim. Eu falava: oh Deus, se você fez com aquele lá, você não tem filho preferido, eu sou filho, eu quero. Fala para Deus, também quero. Você não tem filhos preferidos, então eu quero. Amém? Eu ouvia: ai, não sei o que, a Cindy Jacobs. Eu falei: Deus, você deu para ela, não deu para mim? Eu quero. Já foi filho? Já viu o filho que fala: ah, meu pai deu uma bicicleta para ele, e para mim nada? O filho grita, bate o pé: eu quero a bicicleta! Não é assim? Filhos audazes: eu quero tudo que Deus tem para mim. Levanta a tua mão e fala assim: eu quero tudo que Deus tem para mim. E eu creio que Ele vai me dar muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já opera em nós. Isso é Bíblia. Efésios 3:20, amo essa passagem, é uma das minhas preferidas. Ele vai dar muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Fecha o olho, pede alguma coisa. Pensa em algo grande. Olha o que a Bíblia diz agora. Ele vai te dar muito mais do que você pede ou pensa, pelo poder que já mora aí dentro. A palavra para esse poder é dunamis. Tem uma dinamite dentro de você. Tem algo que está para explodir. Tem algo que está para dar uma explosão nesse mundo. O único obstáculo é você. É não acreditar que Deus pode fazer algo maravilhoso com uma pessoa cheia de defeitos como você. Quando você acreditar que não é por quem você é, mas é por quem Ele é, as coisas vão mudar na tua vida. Amém? Perfeito, vamos entrar na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, no capítulo 23. 1 Samuel, no capítulo 23. O título da nossa pregação de hoje é Os Moradores de Keila. Diga comigo: os moradores de Keila.
Você nem sabe, mas os moradores de Keila são teus amigos. Você nem sabe, mas está lotado de moradores de Keila perto da tua casa. Talvez tenha algum na tua célula, no teu trabalho. Talvez seja o teu tio, teu primo, teu marido, tua mulher. É cheio, faz assim, ó. Na Itália eles usam muitos gestos. É cheio de morador de Keila. Amém? Vamos descobrir quem são, para que você saiba que perto da tua casa tem alguém que mora lá em Keila, que você conhece ele. Vamos ler juntos, vamos lá. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: eu devo atacar estes filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, diga comigo, vá. O Senhor lhe respondeu: vá. Ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Diga comigo, estamos com medo. Quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Diga comigo, consultou o Senhor novamente. Levanta-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram com os filisteus, se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. O que está acontecendo aqui? Eles moram em Judá, diga comigo, eles moram em Judá. Mas eles ficam sabendo que os filisteus estão atacando Keila, uma outra cidade lá. Não tinha nada a ver com eles, os habitantes de Keila. Era um povo lá. Mas o Senhor falou para ele: vai lá destruir os filisteus. Eles falaram, era uma época onde Saul estava perseguindo Davi muito. E estava matando os sacerdotes que estavam do lado de Davi. Tanto que Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, foi viver com Davi por medo. Eles falaram: Davi, a gente já está morrendo de medo em casa. Por que a gente vai comprar a briga do outro? Já está tão difícil aqui em casa que a gente vai comprar a briga do outro. Por quê? Você já fez isso? Você está fazendo, já é difícil na tua casa com teu filho, com a tua família. Tem que botar comida na mesa, dinheiro, tempo. Aí você vai comprar o problema do outro. Você vai ter uma célula. Um monte de problema de gente que você nem conhece. Vai cuidar das pessoas que você na realidade nem conhece. Pode ser que a pessoa da tua casa vai falar assim: meu, você já não tem muita coisa para fazer aqui, vai ficar cuidando de célula? Por quê? Por que ele foi? Porque um dos chamados do Davi, além de ser rei de Israel, era destruir os filisteus. Diga comigo, Davi foi chamado para destruir os filisteus. Era um chamado de Deus. Eu fiz essa comparação pensando na igreja de vocês. O pastor Eibe deixou Santarém e veio. Não tinha um monte de gente que precisa de Jesus, um monte de ribeirinhos? Por que ele não ficou lá e veio para Fortaleza? Eu imagino o povo falando: mas aqui tem um monte de coisa para fazer, o que ele vai fazer lá? Que ele nem é de Fortaleza. Aí ele vem para Fortaleza, tem um monte de coisa para fazer em Fortaleza, um monte de gente para conquistar. De repente, ele vai para São Paulo. Você pode falar: mas o que ele foi fazer em São Paulo? Já não tem um monte de problema em Fortaleza para a gente comprar um outro problema de São Paulo? A gente já não está com bastante problema para o nosso templo, para poder construir essa igreja? A gente vai usar dinheiro para São Paulo, para quê? Mas Deus falou para ele: vai, sabe por quê? O chamado de Davi era destruir os filisteus, não era só ser rei. O chamado do pastor Eibe não é só Fortaleza ou Santarém, mas é conquistar o Brasil e as nações para o Senhor Jesus. Por isso que ele está comprando briga. Amém? Agora o povo pode falar: mas por que você vai fazer isso? Porque é a vontade de Deus. Alguém pode falar para você: o que você vai ficar perdendo teu tempo sendo discipulador de alguém? É a vontade de Deus. Mas se você já não tem teu filho e teu marido para cuidar, é a vontade de Deus que eu faça discípulos, por isso que eu vou. Amém? Às vezes as pessoas põem dúvida no teu coração. Então Davi consultou o Senhor novamente. O que fez Davi? Quando alguém põe dúvida no teu coração, se está certo servir a Deus ou não servir a Deus, ir na igreja ou não ir, você já tem trabalho, já faz tantas coisas. Às vezes você vai para Deus e fala: Senhor, mas estou fazendo tudo certo? E o Senhor fala: está sim, Senhor. Diga comigo: está sim, Senhor. É a vontade de Deus.
Agora, imagina você pega tempo do teu dia a dia, do teu trabalho para cuidar de alguém. Aí você faz bem para essa pessoa, você dá dinheiro para essa pessoa, você ajuda ela, você pede tempo, você chora com ela, você faz tudo bem. É o que Davi fez para Keila. Davi foi até a cidade que não era dele, deixou a família dele, foi com os discípulos dele, gastaram dinheiro, a guerra custa. Chega lá, ajuda todo esse pessoal de Keila. Olha o que acontece agora. Vamos lá. Impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal. Eles usavam o colete quando eles iam evocar o Senhor para uma resposta. Quando fugiu para se juntar a Davi em Keila, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava em atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal, tipo, vamos falar com Deus. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila vão me entregar a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Olha o que acontece. Deus, eu deixei a minha casa para ajudar aquele povo de Keila. Eu dei a minha vida para eles. Eu dei anos da minha juventude para aquele marido de Keila. Eu passei anos dando a minha vida naquela igreja. Acontece alguma coisa, o que você espera? Deus, eles vão me atacar? Não. Os moradores de Keila vão me proteger? O que você espera? Lógico, você só fez bem para eles, você deu prosperidade para eles, você lutou por eles, você chorou com eles. Mas o que Deus fala? Eles vão me entregar, Senhor? Davi podia ficar quietinho e falar: em nome de Jesus, na época não tinha Jesus, em nome de Deus, eu fiz tudo certo e eu decreto que o Senhor vai me proteger. Senhor, Saul vai vir. Faz assim comigo. Queridos, muitas vezes nas nossas vidas, a gente faz declarações de fé pelo que a gente quer, e nós não estamos escutando o Senhor, mas a tua fé tem que ser colocada na palavra de Deus, e não no que você quer. E eu quero orar hoje com você, para que você possa olhar o problema na cara dele. Às vezes, quando a gente ora por uma pessoa doente, a gente tem que falar: Senhor, eu estou orando por essa pessoa, ela vai melhorar, vai curar ou não? Às vezes o Senhor vai falar para você: olha, prepara a família, eu vou levar ela. Agora a gente não quer escutar. Eu falei quando meu pai estava doente, eu falei: Senhor, eu não quero ver meu pai sofrer. Ele vai sofrer? Eu não quero, eu decreto que ele não vai sofrer. E Deus falou para mim: você vai ver teu pai sofrer como você nunca viu na tua vida, porque através desse sofrimento ele vai me conhecer. E assim foi. Foi bom escutar isso da parte de Deus? Ele vai sofrer, foi horrível, mas é melhor olhar na cara do problema. Deus, eu tenho que fechar a minha empresa ou não? Porque está dando muito errado. E pode ser que o Senhor fala: chega, fecha a empresa. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir: não, vai prosperar. Mas sabe o que aconteceu? Porque Deus falou a verdade para Davi, Davi ficou vivo. Deus falou: ó, ele vai vir, o morador de Keila vai te entregar. E a Bíblia diz que Davi fugiu dali, e por isso que ele ficou vivo. Talvez você vai ficar vivo na tua empresa se você fechar ela. Se você deixar ela aberta, você vai morrer, e a tua dívida vai crescer muito mais. E às vezes a gente tem que ouvir o não de Deus, porque às vezes o não de Deus é melhor do que o sim que você quer que ele diga. Amém? Agora, meu querido, levante a tua mão comigo, vamos nos levantar um minuto. Eu quero orar para que todo espírito de engano deixe a tua vida agora.
Porque às vezes a gente está fugindo, a gente está declarando, não, ele vai voltar. Querida, às vezes o Senhor vai falar para você, para de orar por esse homem. Outras vezes ele vai falar assim, continua orando porque ele vai voltar. A tua fé tem que ser colocada no que Deus diz, não no que você quer. Tem gente que está sofrendo muito, porque não quer olhar a realidade dos fatos. Para mim, às vezes o Senhor já falou, ora, e eu vi milagres. Não desiste daquela pessoa, e eu não desisti. Mas você sabe que algumas vezes o Senhor fala assim, chega. E por esse momento, essa pessoa está roubando o teu tempo e chega. Às vezes, quando você coloca uma pessoa contra a parede, dizendo, olha, você não vem no discipulado, você não responde, eu não vou mais te seguir, eu te amo, quando você quiser, o meu coração vai estar aberto, eu não vou parar de crer em você, mas eu não vou mais te seguir. Às vezes isso vai fazer que aquela pessoa tome uma decisão radical na vida dela. Você não desistiu no coração, mas às vezes a gente tem que tomar uma decisão radical e escutar o Espírito Santo para saber, tem coisas que você não precisa escutar o Espírito Santo, sim ou não? Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, você precisa orar, Senhor, esteja comigo. Ele vai falar, querido, já 2000 anos atrás já falei que eu vou estar com você sempre. Oração inútil, amém? Inútil, ele já falou que é assim, que ele nunca vai te deixar, para que você está fazendo essa oração? Outras coisas não estão escritas na palavra de Deus. Esse trabalho é certo, essa pessoa é correta. Senhor, você não quer ouvir. Não, mas eu estou orando pela conversão dela ou dele. Mentira. Você não quer ouvir. Deus, eu tenho que deixar? Tem sim, senhora. Ele está te levando para longe da igreja e longe de Deus. Deixa esse cara. Ou esse cabra. Se você não estiver disposto a ouvir a verdade, você vai ficar vivendo numa mentira e sofrendo. A verdade liberta, a de Deus. Levante a tua mão agora e fale assim, em nome de Jesus, eu comando agora que todo espírito de engano deixe a minha vida. Eu decido hoje olhar na cara do meu problema. Eu quero escutar a verdade e colocar a minha fé na verdade que o Senhor tem me dito através do seu Espírito e através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu decido hoje ser corajoso para olhar a verdade de Deus. Eu amarro todo espírito de engano e de mentira na minha vida, em nome de Jesus. Amém, pode se sentar. Vamos ver uma outra coisa que aconteceu aqui na vida de Davi. Vamos continuar a ler. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando em direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Queridos, a verdade salvou Davi. Deus, eu sou como todo mundo fala, uma pessoa logorroica. Pode perguntar também para o teu discipulador que Deus pode usar ele para falar. Todo mundo fala que eu sou orgulhoso. Senhor, eu sou mesmo. Isso vai salvar você de uma vida onde ninguém quer ser teu amigo. Porque ninguém quer ser amigo de uma pessoa que fala o tempo inteiro sozinha. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa que só ela é boa. Olhe a verdade nos olhos. Sabe quais são as pessoas que mudam assim? Aquelas que não contam mentira para elas mesmas. Pergunte para o Senhor, pergunte para o teu discipulador, pergunte para o teu amigo, para o teu marido, para a tua esposa. Pergunte para a tua liderança. Aonde vocês acham que eu poderia melhorar? Pode ser que doa. Pode ser que eles vão falar, você não é muito disponível. A gente liga, você nunca responde.
Mas isso vai melhorar a tua vida, o teu discipulado, o teu relacionamento com eles, vai te libertar de algo tremendo. Qual é a segunda parte de tudo isso? A dor da ingratidão. Não é horrível dar o teu tempo para uma pessoa? Tem gente que fala, eu perdi 10 anos da minha vida com aquela pessoa. Eu perdi 20 anos da minha vida servindo aquela igreja. Eu semeei tanto na vida daquele discípulo e eu perdi. Eu amei tanto aquele líder e ele não me amou. Quanto é dura a ingratidão no nosso coração? Você já sofreu de ingratidão? Todos os normais levantem a mão e digam amém. Quanto é terrível quando você é tão legal com uma pessoa, faz tudo, tempo, dinheiro, carinho, e de repente aquela pessoa simplesmente te trai, simplesmente fala mal de você. Você fala, o quê? Falou mal. Eu passei horas com ela, ela falou mal de mim. Quanto dói isso? Diga comigo, muito. Quanto dói isso? Muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olha bem para mim, porque isso é muito de Deus. Não tem nada que você tenha semeado que você não vai recolher. Por quê? Ouve bem. Você pode semear na vida dessa pessoa, você não vai recolher dela. Mas por quê? Você fez isso para o Senhor? Você manteve a tua pureza para o Senhor? Você fez alguma coisa para o Senhor? Você não recolheu, essa pessoa te traiu, mas você vai recolher aqui. Você vai ter uma amiga, um amigo tão legal, ele te trai. Vai ter um outro amigo, não está nem aí com você. Mas Deus vai levantar uma outra pessoa, um outro amigo aonde você não semeou, para ser um amigo ou uma amiga maravilhosa na tua vida. Você vai investir num discípulo banana, que não está nem aí com nada. Mas o Senhor vai levantar um discípulo que te respeita e que te ama. Ele veio talvez do nada e de repente ele é uma bênção. Você não investiu nada nele, mas ele é uma bênção. Sabe o que é isso? Colheita. A colheita vem do Senhor, não dos homens. Aonde eu semeei nessa empresa e deu tudo errado, querido, ele vai levantar uma outra fonte de bênção para você. Eu semeei na igreja, eu dei o meu dízimo, Senhor, agora eu não tenho nada. Deus vai levantar uma outra fonte de bênção para você. Mas tem um princípio. Toda semente que você der tem que morrer. A Bíblia diz, se a semente não morre, ela não traz fruto. Para de jogar na cara de Deus o que você fez de bom para as pessoas, ou para Ele, ou quanto você renunciou por aquele amor, por aquela relação, ou quanto você fez e agora você está doente. Saiba que Ele não é devedor de ninguém. Tudo que você fez para o Senhor, você vai recolher do Senhor. Não vai recolher talvez da pessoa, não vai recolher talvez daquela coisa, daquela empresa, daquele lugar, daquele amigo, mas vai recolher do Senhor. Amém. Queridos, eu semeei santidade a minha vida inteira. Eu resolvi não casar, porque eu entendi que eu tinha um chamado para as nações e que eu não ia poder dar tempo para a família. É contemplado na palavra de Deus. Quando eu resolvi isso, anos atrás, eu resolvi dar para Deus pureza. Eu nunca nem beijei ninguém, eu tenho 48 anos. Eu sempre procurei viver uma vida íntegra. Quando eu saí do mundo católico, eu falei, Deus, eu perdi anos da minha vida vivendo em convento. Eu perdi anos da minha vida sendo pura. Pra quê? E o Senhor falou para mim, você vai recolher. Hoje na Itália nós temos um movimento nacional de pureza. A televisão nos chama, estamos levantando uma geração de jovens que se mantêm puros e castos para o Senhor até o casamento, e se não casar vai se manter para Ele. Sabe o que Deus falou para mim? Você está recolhendo, você plantou lá e você está recolhendo aqui. Eu plantei tanto lá, eu não vi tanto fruto lá. Mas aí de repente,
o Senhor levantou esses jovens, e eu comecei a ver um monte de fruto. Eu nunca sonhei que eu ia abrir igrejas das nações. Eu pensei que eu ia evangelizar só a Itália. Eu pensei que eu ia viver em convento. Querido, de repente eu comecei a recolher. Mas tanto, tinha uma colheita tão grande, porque eu semeei ali. Até num terreno ruim. Até num terreno que não era o meu, mas eu recolhi, porque tudo que você faz para o Senhor, você vai recolher do Senhor. Eu dei toda a minha juventude para Ele, eu estou recolhendo um monte de jovens para o reino de Deus. Ele vai te dar qualquer coisa que você investiu para Ele. Qualquer coisa. Vamos nos levantar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por todas aquelas pessoas, todas elas, que já sofreram a dor da ingratidão. E eu quero que você venha aqui deixar a tua ingratidão. Deixar aquela dor, nunca mais falar dela, nunca mais falar, aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquela pessoa, aquele líder. Eu quero que, se você já viveu isso, se você tem a dor da ingratidão, aquele filho que nem te liga para dizer, oi mãe, você deu a vida inteira para ele. Eu queria que você deixasse o teu lugar e que você corresse aqui na frente. Porque eu quero orar com você. E eu quero chamar a colheita na tua vida. Eu quero chamar, em nome de Jesus, a colheita na tua vida, de todo o sacrifício que você semeou, de toda a dor que você semeou, de todo o tempo que você semeou. Mas eles foram embora da igreja. Querido, Deus vai te mandar um monte melhor. Uma vez eu falei para o nosso líder dos jovens, não dos jovens, desculpem, da música, o nosso pastor da música. Ele tinha treinado um menino para ser músico como ele, um adorador. O menino não sabia nem tocar violão, ele ensinou tudo para ele, tudo. De repente, o menino começou a ficar bom, resolveu ir embora. Ele falou, puxa, e ele foi embora com outro irmão dele que era um músico tão bom. Ele falou, agora eu não vou mais ter, vou ter falta de um guitarrista e de um músico. E eu falei para ele assim, Deus vai te mandar pelo menos 2 por cada um que foi embora, porque você semeou muito. Queridos, dito e feito. Fique tranquilo. Aonde você semeou, você talvez não recolha aqui, você vai recolher ali. Porque vem dele. É ele quem faz crescer. Abraça lá o teu amigo e fala, ele vai te dar o que você plantou. Corra aqui na frente, vamos orar. Levante a tua mão. E diga, Senhor, você me conhece, você sabe quanto dói, mas eu quero colocar hoje, na tua frente, diante de ti, toda a dor da ingratidão que eu sofri com os moradores de Keila. Eu dei a minha vida para eles, eu investi tempo, a minha vida, meu coração, os meus pensamentos. E de repente, eu esperava que eles estivessem comigo, que fossem por mim, que fossem me ajudar como eu os ajudei. Mas eles não me ajudaram. Eu esperava, Senhor, que você não ia permitir que Saul viesse me pegar. Mas o diabo veio. Mas você me libertou e vai me libertar. Diz para Deus qual é a tua dor da ingratidão. Chama ela pelo nome. Talvez ela se chame com o nome de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, de uma coisa, de uma empresa, de uma doença. Você não entende o porquê, mas a ingratidão é uma coisa que faz um mal na alma tremendo. Cria um senso de injustiça, um sentimento de injustiça. Fala, Senhor, eu sofro por isso. Eu sofro por aquele casamento que foi embora, por aquela moça que não está mais ali. Talvez tenha te deixado por alguém até que você conhece. Eu hoje quero deixar isso diante do teu trono, Senhor. Diante de ti. E
em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você me cure hoje. Eu te dou hoje essa minha dor, Senhor. Eu te dou essa pessoa, eu trago ela diante do teu trono, em nome de Jesus. Ela está aqui. E eu quero acreditar, Deus, que você que faz justiça, você que me esconde no teu esconderijo, que você vai me dar tudo que eu semeei no tempo e todo o bem que eu fiz para essas pessoas, eu vou recolher das tuas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe toda a raiva que você tem dessa pessoa, todo o sentimento de ódio, de rancor. Diz: Deus, está tudo aqui na tua frente agora. Em nome de Jesus. Faz muito mal. Você sabe, eu dou isso para você. E agora pega assim, como um ato profético, como se fosse uma chave. Como se você tivesse uma chave na tua mão e faz assim, ó. Senhor, eu fecho o tempo da ingratidão e eu abro um tempo de colheita na minha vida. Vira como se fosse uma chave. Eu abro em nome de Jesus. Diga comigo: eu abro em nome de Jesus um tempo de colheita na minha vida, porque o resultado vai vir do meu Deus. Ele vai fazer justiça a todos os meus esforços. Eu creio. Diga comigo: eu creio. Em nome de Jesus. Ele vai te dar outro líder, Ele vai te dar outro lugar, outro tudo. Mas Ele vai te dar, porque o Deus da Bíblia é um Deus fiel.